Eu falei de duas verdades, vou falar da terceira verdade com você. Isso aqui é muito legal, é muito simples também. Tá? 1 Coríntios 3, tem 2 versículos, vou puxar os versículos aqui da NA. Simples, mas eu acho que é muito legal. 1 Coríntios 3, 6 and 7. 6 e 7, vamos lá. 6 e 7 de 1 Coríntios 3. Eu plantei, o que mais? Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? Veio de quem? Veio de Deus. Então ele diz assim, eu plantei, né? Muito provavelmente, ele está falando aqui, lá de Atos 18, né? Pô, minha garrafinha apareceu, glórias, aleluia. Minha esposinha que fez esse milagre, né? Ah, ela é esperta. Apolo, ele regou. Se você pegar o capítulo 18, você vai ver a ação ali do ministério desses irmãos. Mas o crescimento veio de quem? De Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Por que eu incluí essa verdade aqui no livro Plenitude? Simples demais. É porque a minha carga era, como eu falei com vocês, com os líderes, né? Com aqueles que lideram, com aqueles que apacentam, com aqueles que cuidam. Continua sendo. E eu, por experiência prática, eu sei bem o que é isso. Nós temos uma agonia que não é santa, é uma agonia almática, carnal. De quê, Franco? De ver crescimento. Nós temos uma agonia para vermos crescimento em nós mesmos e temos uma agonia santa para a gente ver as pessoas crescendo. Então, se uma coisa que gera frustração na obra, para muitas pessoas, é o quê? É você ficar trabalhando e não ver a pessoa amadurecendo, crescendo, desenvolvendo. E a intenção dessa verdade, essa terceira verdade, era o quê? Era tirar essa carga dos ombros dos irmãos. Dizer o seguinte, querido, duas verdades importantes embutidas nessa. Primeiro, quem dá o crescimento é Deus. Você não produz crescimento. Você tem que entender que há um trabalho para ser feito. Paulo diz, eu plantei e Apolo regou. Então, meu trabalho é plantar, o teu é regar, mas o crescimento vem de quem? De crescimento vem de quem? De Deus. É Deus quem dá o crescimento. Então, eu não posso fazer você crescer. Essas coisas são muito importantes, meus irmãos. Por quê? Porque, assim, quando nós separamos a nossa responsabilidade e a soberania de Deus, nós não nos cansamos, não fadigamos, a gente fica muito tranquilo. Em algum momento, alguém pode achar que você está até relaxado demais. Você está muito relaxado. Querido, isso não compete a mim. Não compete a mim. O dia, começando com uma querida, uma psicóloga, inclusive, a irmã psicóloga, e ela lá em casa, tomando um cafezinho com a gente, tal, conversando, abrindo o coração. E ela, em vários momentos, falou do cansaço dela. Estou cansada. E aí, num dado momento, claro, tinha uma carga muito grande de trabalho, casada, filhos, estava passando uma luta familiar, algumas lutas familiares sérias. Aí você diz assim, poxa, claro que essa pessoa está cansada. Mas me deu uma agonia de espírito, aí deu uma agonia santa. Eu falei, poxa, amada, eu queria te falar algo sobre cansaço.
Você dizer para ele, olha, algumas coisas nos cansam muito. Primeira, fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Como nós metemos a mão em coisas que Deus não nos deu para fazer, que Deus não nos ordenou, que Deus não disse faça. Você pega e começa a fazer com a desculpa, não tinha ninguém para fazer, não sei o que é. E às vezes você não sabe delegar, você não sabe quando alguém faz melhor do que você aí sai metendo mãozão com aquela desculpa de que se eu não fizer, ninguém faz. É uma desculpa. Claro que tem coisas, tem tarefas. Numa casa, por exemplo, em algum lugar, que se você não fizer, ninguém faz. Aí alguém tem que fazer. Eu não estou falando desse tipo de tarefa doméstica, varrer quintal. Não estou falando disso não. De limpar, eu estou falando de algo da vida. De coisas que você pega e que Deus não te deu. Principalmente na obra. Porque na obra, muitas vezes, a gente estende a mão para tocar em algo que Deus não nos deu. Não nos deu. Paulo, inclusive, fala sobre os limites ministeriais dele. É muito bom quando você se dedica a algo que Deus de verdade disse, faça. Isso é teu. Então, muitas vezes a gente estende as mãos e quer fazer algo que Deus não nos deu para fazer. Isso cansa. Falei com ela. Mas falei, mas tem uma outra coisa que talvez nos canse mais ainda. Ela, o que é? É tentar fazer aquilo que só Deus pode fazer. E aí a lista é maior. Por que a lista é maior? Porque tem um monte de coisa que só Deus faz. Por exemplo, aqui Paulo está definindo isso para a igreja. Embora ele quer dizer que a coisa principal quem fez é Deus, que ele não fez nada, nem Apolo fez nada, essa é a intenção dele, mas ele acabou dizendo outra coisa também. Ele acabou dizendo que quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, quem faz crescer é Deus. Então, o que compete a mim? O que compete a Deus? Eu oro e Deus opera. Eu não posso operar no lugar de Deus. Eu prego e o Espírito Santo convence. Eu não tenho poder de convencimento. Eu não convenço as pessoas. Eu testemunho. Eu falo. Quem vai lá e convence é o Espírito Santo. É a obra dele. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem poder de guardar alguém? Eu vou te falar, você não guarda nem a si mesmo. Você não tem esse poder. Um dia você vai descobrir isso. E quanto mais jovem, mais iludido você é, inclusive. Porque mais jovem, tu pensa assim, cara, eu faço. Querido, você não tem poder de guardar ninguém, nem a própria vida. Deixa eu te explicar uma coisa. Você não tem poder de controlar as batidas do teu coração. Ontem nós tivemos aqui a situação do nosso amado Estevão, né? Que foram lá despertá-lo para levá-lo à UPA. E ele, quando levantou, sentiu mal. Tu vê um jovenzinho, atleta, corre, pula. Em algum momento, você não tem controle do teu... Imagina, você não tem controle do teu corpo. Um negócio invisível entre você, daqui a pouco você está chamando o Raul 10 vezes. Vai para o vaso, sei lá quanta, 15. Como alguns já visitaram muitas vezes aqui, né? O Celite. Gente, o homem é frágil, o homem é pó. Você não tem poder, imagina, você não tem poder contra um vírus do Covid, invisível, um negócio minúsculo. Como se defender? Tem gente que tentou de tudo. Olha, eu vi histórias de pessoas que morreram no Covid, mas foram as pessoas que mais se defenderam do Covid. Teve gente que se guardou as 7 chaves, pegou o vírus, morreu. Teve outros que ficaram lá no calçadão de Campo Grande com a máscara no queixo, deve ter pegado, sei lá, 10 vezes Covid e está vivo. Oi? E foi se vacinando várias vezes. Meu irmão, não tem explicação. Tem gente que leva um tombo dali e morre. Outros levam 10 tiros e estão vivos. Tem gente que cai do velocípede, morre. Tem gente que bate com a carreta, está vivo. São coisas inexplicáveis. Inexplicáveis. Mas por quê, Franco? Porque tem coisa que a gente não tem simplesmente controle.
Ninguém, disse Jesus, consegue, por mais ansioso que esteja, porque tu vê que isso é produção da ansiedade, agregar um côvado à sua estatura. Quem se lembra quando era pequenininho e queria crescer? Ninguém teve essa crise não, de querer crescer não, né? Já teve? Porque eu, quando eu era pequeno, eu queria crescer. E minha irmã era maior do que eu, então minha mãe olhava assim, e todo mundo dizia assim, ele vai ser baixinho. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, quero ser baixinho. Não, um problema qualquer, né? Nada contra os baixinhos, mas eu tinha problema, eu não queria ser baixinho. Minha mãe ensinou a simpatia para crescer. Minha mãe era da roça, cheia de simpatia. Tá rindo, Alisson, porque aqui tem várias, né? Várias simpatias. Então, uma delas era o seguinte, tu vai na bananeira, corta a bananeira do teu tamanho. À medida que a bananeira cresce, você cresce junto. Aquela simpatia para mim não funcionou. A bananeira foi embora, eu fiquei. Falei, meu Deus, a bananeira se mudou, eu fiquei. Depois, tem várias outras simpatias para crescer, mas essa da bananeira eu lembro bem, porque foi uma das mais frustrantes, eu acho que foi a última simpatia que eu fiz, desistir. Mas quando eu desisti, na minha adolescência, eu dei uma esticada. Fiquei como aquela canção, eu era magro que dava dó, fiquei magro, cabeçudo, olhudo, narigudo, aquela coisa de adolescente, que dá aquela deformada total em você, que você fica, ah, meu Deus, eu tô horrível. Cresce a orelha, fica disforme, né? Aquelas coisas disformes da adolescência, né? Então, mas cresci numa hora que eu nem esperava crescer. Eu queria voltar a ser pequenininho e bonitinho, não queria mais ser grande e feio. Mas ninguém tem controle sobre essas coisas. Quem tenta controlar, quem tenta mudar, de vez em quando alguém morre tentando fazer uma cirurgia para reparar de estética, coisa, porque é uma bobeira. Porque todo mundo vai ficar velho. Se a pessoa viver muito, vai cair tudo. A gravidade vai te maltratar. A gente tem coisa que a gente não tem controle. Agora vamos falar das coisas mais importantes da vida. A gente não tem controle sobre a vida. A gente não segura ninguém. A gente não tem controle sobre, como eu falei, dos batimentos, colesterol, nada. Se teu cabelo começar a cair, pode botar cola, inventar 200 mil coisas. É horrível. Tudo na vida, em algum momento você vai aprender. Meu Deus, eu não controlo isso. Não controlo meus filhos, não controlo meus netos, não controlo nada. No dia que minha filha casou, eu me lembro que um querido, que foi padrinho de casamento, me ligou, já chegou no Rio e falou, ei, Franco, tudo bem? Tudo sob controle. Eu estava dormindo, acordei, você está me acordando. Tudo sob controle. Eu falei, nunca esteve nada sob meu controle. Tchau. Eu dei uma zoada ali, falei, nunca esteve sob meu controle. Houve um tempo que eu quis controlar a minha filha e não consegui. Mas eu precisei ir para Deus, confiar meu coração ao Senhor. Ele faz as coisas mais importantes da nossa vida, da vida de qualquer pessoa. Ele dá paz, ele dá segurança, ele dá vida, amém? Ele prolonga a vida, total e poderoso. O que você, mas se você não separar essa competência, você cansa. É o que eu estava falando para essa nossa querida psicóloga, filha de Deus, discípula de Jesus. Filha, você tem que separar as competências. Se você não separar, você cansa. Imagina você querendo vigiar uma pessoa, controlar uma pessoa, ficar igual um detetive, um zumbi, sei lá o que da vida, tentando achar o furo da pessoa, controlar. Engraçado que foi o meu assunto da madrugada lá no UPA, porque um irmão lá dos Estados Unidos viu uma frase minha que é assim, as pessoas às vezes têm medo do controle, né? Por ter medo do controle e da cobrança, a pessoa acaba negligenciando compromisso, cuidado. Uma frase, uma mensagem que eu ministrei há alguns anos, e ele, não, mas controle não é de Deus. A gente começou a conversar sobre isso. Mas o que eu queria dizer, na verdade, era o seguinte, que tem coisa que simplesmente a gente não controla. Mesmo. Pastor tenta dominar as ovelhas. Mas ele não foi chamado para ser dominador do rebanho. Ele foi chamado para ser exemplo do rebanho. Esse controle
mesmo que seja por medo, coisa e tal, isso é carnal. Você não tem domínio, você não tem controle, e você não controla crescimento, nem o teu. Deixa eu terminar, não sei se já passou aqui meus minutos, daqui a pouquinho eu queria dizer assim para você assim, nós não somos capazes de lidarmos com os nossos próprios pecados. Eu te pergunto, como que a gente vai lidar com o pecado alheio? Que poder nós temos para tratar com o pecado dos outros? Se nem com os nossos nós saímos bem. Se você não separa isso, você cansa, você vai ficar esgotado, exaurido. Então, essa verdade, essa terceira verdade que eu coloquei aqui, era só para dizer que existem coisas que nós devemos conjuntamente com Deus, desenvolver, né? Como Amós diz lá 3:3, como dois podem andar juntos se não estiverem de acordo. Nosso acordo com o Senhor é assim, Senhor, tu faz o que tu tem que fazer e eu faço o que eu tenho que fazer. E o que eu não posso fazer, eu descanso, confio, espero. Eu não tenho controle. Se eu tento controlar, vai gerar uma coisa chamada ansiedade. Um pastor que quer ver o rebanho crescendo e acha que ele é que tem que fazer crescer, ele vai ficar ansioso. Vai ficar controlador, dominador, vai ficar ruim demais. Então, a minha carga com essa verdade era justamente dizer isso. É Deus quem dá o crescimento. É Deus quem dá o crescimento. Amém? Nós não precisamos ter pressa. Amém? Pressa. A gente quer decolar logo, fazer as coisas. Mas faz o seguinte, conversa com o Senhor e define bem o que é teu e o que é dele. E a lista dele, pode ter certeza, é maior e melhor. Hoje eu estava dando graças a Deus. Graças a Deus, eu falei, Senhor, obrigado, porque eu não tenho controle sobre essas coisas. Aí você fala, por que você está agradecendo? Simples, porque eu morro. Se abençoar minha família dependesse de mim, a hora que eu morresse, acabou. Minha família ia ser amaldiçoada. Mas o Senhor diz que Ele abençoa e exerce misericórdia 1000 gerações daqueles que fazem a vontade dEle. Eu apago, eu vou, e Deus segue exercendo misericórdia sobre a minha casa. Porque eu passo, eu vou embora. E o Senhor fica na minha casa, com meus filhos, com meus netos. Não sei ainda quanto tempo haverá antes de Jesus voltar. Eu não sei quantas gerações ainda podem vir da minha descendência. Mas se tivesse da minha mão sustentar, abençoar, a hora que eu fechou os olhinhos, acabou tudo. E acabou. Mas graças a Deus, não é assim. As coisas principais estão com Ele, estão nas mãos dEle. Imagina uma pessoa que tem problemas com o marido, sério, grave. O que você pode fazer? Um filho perdido nas drogas, ou que tomou um caminho ruim, que não era aquele caminho que você ensinou ele a vida inteira. O que você pode fazer de verdade? Alguém disse assim, é uma frase antiga, eu até corrijo quando os irmãos falam, a única coisa que eu posso fazer por você é orar. Orar é tudo, não é a única coisa. Orar é tudo. Parece que oração é a última coisa que você faz quando te esgota todos os recursos. Já que eu não posso fazer nada, eu vou orar. Cara, antes de tudo, ore. É o que está escrito. Antes de tudo,
Faça oração. A oração não é a última coisa. Inclusive, a oração é uma coisa muito legal, porque a oração também divide a soberania de Deus e a minha responsabilidade. Porque eu não vou pedir a Deus na minha cara dura para Ele fazer aquilo que eu tenho que fazer. E o Senhor fala isso. Quando vocês jejuam para que eu faça o trabalho de vocês. Deus não vai fazer aquilo que você precisa fazer. Se você precisa reconciliar com o teu irmão, Deus não vai fazer esse trabalho por você. Se você precisa andar na verdade com o teu irmão, Deus não vai fazer esse trabalho por você. Se você precisa arguir teu irmão, Deus não vai fazer esse trabalho por você. Mas tem coisa que Deus vai fazer. Você pode orar para Deus te dar a palavra oportuna, Deus vai corrigir teus motivos, Deus vai preparar realmente, Deus te enche de mansidão, do Espírito Santo, Deus vai na frente. Você crê nisso? Crê ou não? Crê? Quando tu quer confessar um pecado, por exemplo, tu fala, Senhor, eu sei que eu tenho que confessar. Eu estou preso nessas trevas. Eu não quero construir nada sobre ruínas, as ruínas da escuridão. Eu não quero. Então é o seguinte, vai na frente, me ajuda. Rapaz, tu vai ver, o Espírito Santo vai na frente, ele antecipa você, ele faz aquilo que você não pode fazer. E depois, quando você chega lá, tu diz, meu Deus, como foi maravilhoso aquele momento de confissão. Por quê? Porque o Espírito Santo fez a parte dele, maravilhosa parte dele, e você fez a tua parte, que é a menor parte, sempre. Amém? Termina dizendo comigo assim, Deus que dá, quem dá o crescimento. De novo, Deus quem dá o crescimento. Amém? Amém.